Voltamos. Voltamos. Deixa o pessoal chegando mais um pouquinho aí. Uhum. Tem uma coisa que, até comentar também que, pessoal, provavelmente com o nosso acúmulo de conteúdo, talvez a gente vai ter que fazer, sei lá, outros encontros sobre isso, que discutir questão racial, representatividade negra, feminismo negro, enfim, movimentos negros, demanda, dá pra gente fazer um curso aqui. Mas uma coisa que você falou, uma coisa muito legal, que você estava falando do Babu também, e do e também da Thelma, e também, e principalmente na parte da divisão, que é uma coisa que a branquitude. Aliás, gente, só dando detalhe também, para quem é branco, sempre me pergunta, mas e nós? Branco precisa se racializar também, entender que também é uma raça, no sentido cultural da palavra também. Que tem toda uma discussão universalizante também, que a gente precisa desconstruir, né? Que é a ideia da raça branca como universal, como a superior. O branco precisa se desconstruir nessa ideia também. Existe um. Daqui a pouco, acho que no final também eu vou tentar sugerir uns textos também, inclusive que estudam pessoas brancas mesmo, e o racismo em pessoas brancas, como elas reproduzem isso. Mas voltando, você tinha falado uma coisa muito interessante também, que como na nossa representatividade tem uma ideia de construir arquétipos. O que seria arquétipos? Essa ideia de que existe na literatura, no cinema, quando os negros aparecem. Agora, cadê minha cola? Cadê minha cola? Eles aparecem como reprodução de um tipo, aqui, arquétipo no sentido guiano, que exprime sentimentos de apelo universal. O que eu estou dizendo? Quando os personagens negros aparecem na nossa grande representatividade, parece que eles só têm esse tipo de sentimento, esse tipo de apelo. Então, o que você chamou de estereótipo, Elaine, o que a gente chama de estereótipo, alguns também chamam de arquétipos também, que talvez para vocês, estudantes, é muito interessante vocês perceberem como esses personagens negros na literatura aparecem, no cinema, na novela e no Big Brother Brasil. Eu sempre via que o Babu foi chamado de monstro, foi chamado de favelado, alguém falou de favelado aí, alguém falou, foi chamado assim, que são arquétipos mesmo, né? A gente constrói uma imagem do que seria essa pessoa negra. Então, o Babu é um cara de 40 anos, gordo, que reclama, então, portanto, ele é um monstro. Existe um arquétipo dentro da nossa dentro da estrutura de representação negra, não vai dar tempo a gente falar isso, a gente já pode fazer outro encontro, que é do negro revoltado. Tem o negro revoltado e o negão, que é monstro também, que é uma ideia muito assim, que é o negro revoltado, está revoltado com tudo, e sempre no arquétipo do negro revoltado, quando ele aparece na literatura, no cinema, nas novelas, ele tem um fim trágico. Você não pode se revoltar, você negro, dentro dessa produção, porque seu fim é trágico. Pode reparar, se a gente fosse falar no Big Brother, o fim do Babu foi esse, ó, você se revoltou tanto. No domingo, quando terminou o programa, tem aquele bate-papo, aí fizeram uma enquete para perguntar qual foi o motivo da eliminação dele, porque ele reclama demais. Então, se você se revolta, esse é um arquétipo. Você falou outro que também é muito presente também, que é a negra barraqueira ou a negra maluca, que é um arquétipo também, daquela. Quando ela aparece nas novelas, quando ela aparece no cinema, ela sempre está fazendo barraco. A vida dela é fazer barraco, ela não tem outra coisa. E que é também um arquétipo que se coloca muito nas mulheres de periferia. As mulheres de periferia são barraqueiras. Isso a gente vê o que são periferia, que vem a construção de favela, né? A gente vê essa construção também. E, o, e a da próprio termo, gente, esse termo, se você der, você também tocou um pouquinho também, que é o negro de alma branca, que ele já ressignificou. O negro de alma branca já aparecia há muito tempo para falar, era aquelas Negro o pessoas, quê? negro de alma branca, Ah, que ele já ressignificou entendi. na, no começo do século XX, final do século XIX, eram pessoas ou de pele mais clara, ou até pessoas negras assim que estudou, ascendeu culturalmente, então, portanto, pode entrar nesse universo branco. Portanto, mas quando a gente vai representar ele, a gente representa ele branco. Chiquinha Gonzaga, Machado de Assis, enfim,
vários personagens, várias figuras negras ao longo da história, que inclusive quando a gente vai ver em livros, ou vai ver no próprio cinema, Chica da Silva. Chica da Silva. Gente, Regina Duarte fez Chiquinha Gonzaga. E Chiquinha Gonzaga não era branca, né? Então é isso. As primeiras, eu estava falando para vocês, os primeiros filmes eram representados, quando era representar um personagem da literatura, um personagem da história que seja negro, não era representado por mulheres ou de pele mais clara, ou mulheres brancas mesmo, não tinha importância nenhuma, ou mais um pouquinho, vocês podem ver, por exemplo, Gabriela. Gabriela, quando vai aparecer nas novelas, é representada pela Sônia Braga. E a Gabriela não é uma personagem branca na literatura de Jorge Amado. Isso que a gente precisa muito dessa malícia de perceber. Mas aqui tem todo um debate, viu, Fernando? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Parei para ver a pergunta ali. É que você falou do Jorge Amado. Tem toda uma questão problemática. Eu aponto isso na minha dissertação também. Porque por ele estar em Salvador, né? E é uma das cidades do país que a gente encontra uma África, né? Assim, de pessoas negras e toda uma cultura também. Então ele vai se apropriando de tudo aquilo numa linguagem que como eu gosto de usar, né? Você falou das diferenças aí do estereótipo e esqueci o nome do outro que você usa. Arquétipos. Arquétipos, isso. E ele vai pontuando isso em algumas obras, não são todas, mas Gabriela é uma que ele vai fazer bastante isso, que é todo aquele estereótipo da mulher negra, inocente, né, até um certo ponto, mas que é totalmente inconsequente, é sensual, é sexualizada, principalmente, né? A literatura brasileira, eu trabalho no cursinho com uma proposta de literatura, só que eu não trabalho os clássicos, né? Eu uso os clássicos como um meio deles entrarem no debate que eu faço. Eu trabalho só com literatura de mulheres negras. Então, eu trabalho com Maria Firmina dos Reis, com Úrsula, Carolina Maria de Jesus, trabalho também com Conceição Evaristo, enfim, outras aí. E aí eu vou trazendo outras literaturas clássicas para fazer esse debate, porque literatura clássica aí todo mundo já conhece, né? Ou já ouviu falar. Agora, essas autoras, a maioria de nós não tivemos o contato com ela. Então, a literatura brasileira, ela realmente traz todo essas questões. Porque, por exemplo, quando o José de Alencar estava escrevendo Iracema e o Guarani, na época, lá no século XIX, ele falava lá da questão das pessoas indígenas, né? E para quem leu, além de ser uma linguagem super complicada para os dias de hoje, né? E, enfim, mas tem todo um estereótipo dessas pessoas. Na mesma época, a Maria Firmina dos Reis também estava escrevendo Úrsula e publicando. E se a gente for ler o Úrsula, ele é uma obra que ela é antirracista, ela é anti-escravocrata, né? Ela não, enfim, ela tem toda essa pegada de uma literatura na época do século XIX, só que com esses requisitos, que não aparece, por exemplo, no José de Alencar ou em outros autores. Não que outros autores não tenham feito essas obras, né? Anti-escravocrata, enfim, antirracista, mas não como ela coloca nas personagens. Quem nunca leu também, gente, eu tinha ele aqui, daqui a pouco eu procuro.
é importante, porque é uma literatura do século XIX que faz a gente enxergar como que as pessoas naquela época, as pessoas negras e escravizadas, estavam vivendo, né? E é por um olhar de uma mulher negra, né? Não é um olhar. Eu me debati durante muito tempo na literatura em relação a isso, porque desde sempre eu gostei muito de literatura. E aí, quando eu entrei na faculdade, ouvia muito dessa questão: mas quem escreve, quem está falando, não tem problema. A pessoa pode, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu posso escrever uma história sobre uma mulher branca, e assim vice-versa. E eu achava que isso era ok. Até perceber que não. Que tem uma questão da representatividade, entendeu? Quando eu comecei a acessar a outras literaturas, eu comecei a perceber que não, que tem uma diferença, sim, nas representatividades, né? E a gente precisa levar em consideração tudo isso. Desculpa te atrapalhar. Não, nem, na verdade, você está respondendo a pergunta. Não, eu tô. Aham. Tem uma pergunta que o pessoal fez aqui, acho que até já fazendo as perguntas também, ou quiser mandar perguntas também, Uhum. sobre a questão da afrocentricidade no feminismo negro. Acho que foi um rapaz que perguntou. Como é que é lida essa questão também? Porque muita gente, eu vi muita gente na internet falando assim, muitas mulheres negras, inclusive, falando, não, o Babu deixa que a gente resolve também. Eu não sei se aí é uma ignorância muito minha. Na verdade, já ouvi, só que eu não quero dar aqui orelhada, falar qualquer besteira. Qualquer besteira. Existe Sim. um movimento de feminismo negro, eu não sei se eles chamam de mulherismo, ou não é no mulherismo que trata isso, de que é lá que a gente vai cuidar também dos nossos homens negros também. Uhum. Porque a Angela Davis tinha uma ideia também de... Mulherismo e africanidade, né? Alguma coisa assim. Como é que você entende essa questão da Deixa eu ver aqui. afrocentridade no feminismo negro? Porque tem tanta essa coisa... Mas é bem. Bom, mas eu não entendi bem a pergunta. Quer que eu fale sobre isso Isso. ou se é um problema? Enfim, eu não sei que a pessoa vê no. Olha, é uma coisa muito parecida com o pan-africanismo, mas não tem nada a ver com o pan-africanismo, tá? É diferente. Porque existe uma questão que nós, mulheres negras, e toda pessoa negra, a gente tem deve acessar a nossa ancestralidade, que foi apagada, né? Então a gente deveria, né, voltar lá as nossas ancestralidades e reconhecer essas ancestralidades para a gente também descobrir um pouco da nossa identidade. Eu tenho lido algumas coisas a respeito, tá? Mas não sei até que ponto isso pode ser legítimo. No sentido que, olha só o meu raciocínio. Ok, eu vou atrás da minha ancestralidade negra e os artigos que eu tenho lido, eles não são artigos fáceis, assim, uma linguagem acessível, tá? E aí, tudo bem, eu vou atrás da minha ancestralidade, me reconheço e tal, tal, tal. E como é que fica? Porque eu sempre penso na mulher negra da periferia. Esse para mim é o meu foco, porque a mulher negra que já acessou outros lugares, ela de certa forma, ela tem outras condições de estudo, de encontrar sua identidade. Agora, a mulher negra que está na periferia, ela sofre, ela vai continuar sofrendo com esses estereótipos que são lançados a ela, de barraqueira, de um monte de coisa, e ela não vai entender. Vai sofrer a solidão da mulher negra e vai passar por ela a vida inteira e não vai saber o que é isso, entendeu? Então, assim, eu sou a favor se isso fosse uma coisa mais universal. Só que pelo que eu leio, e eu posso estar muito errada, pode ser que amanhã eu chegue e fale, não, não é nada disso.
Eu leio que há uma linguagem que ainda não é acessível. É a minha interpretação. Eu não vejo que essa questão do mulherismo africana não é uma linguagem ainda que está acessível. Entendeu? Eu preciso encontrar uma forma de transformar isso em uma linguagem que vai chegar a quem mais sofre com isso, entendeu? Então eu tenho lido algumas coisas, existe sim esse movimento, porque ele não vai se identificar com o feminismo que é o feminismo negro. Então, há esse movimento, tá? De mulherismo africana, e, lógico, é buscando a sua ancestralidade, que pra gente não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa muito difícil, e eu não sei como que esse debate tá chegando aqui na periferia, se é que ele tá chegando, entendeu? A minha preocupação é essa, por enquanto. Eu acho, talvez, inclusive, até o... Eu também não vou me adentrar muito nesse debate, não, mas na hora que você estava falando muito, é uma coisa que sempre recai. Alguém tinha falado do mulato ou da mulata. Hoje é um termo muito perigoso, quer dizer, um termo que já não se deve mais se pronunciar. Que eu acho que é uma coisa que vai ser conquistada aí principalmente pelas mulheres negras, né? Não se dizer mais esse termo, nem nas literaturas, praticamente quase nunca mais ouvi ele na televisão e tudo mais. Mas ele ainda é uma, aí eu não sei se vai dar tempo de eu falar, tanto a mulata e o malandro ainda são os estereótipos que ajudaram a construir o imaginário brasileiro, né? A mulata é aquela mulher que ela é a mistura do branco com o negro, a branca com o negro, branco com uma negra, né? Nasce a mulata e ela tem aquele instinto sexual. E isso, pessoal, isso foi colocado, inclusive, como base científica. Os médicos racistas do final do século XIX, o direito penal, esse mesmo autor que eu citei lá, o Nina Rodrigues, as raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, tem até esse texto está no domínio público, ele vai colocar a mulata como uma das raças, na joia chama de raça, não chama sub-raças, mais perigosas, que ele vai colocar o problema da mestiçagem. O Nina Rodrigues, a mestiçagem é um grande problema para o Brasil. E ele vai justificar, usando por isso, né, o embranquecimento da sociedade brasileira, que é uma outra ideologia que surge no final do século XIX, começo do século XX. A gente tem que trazer imigrantes brancos para cá, para embranquecer essa daí. Tem muitos autores que, inclusive, muitos autores escritos no final do século XIX, começo do século XX, que dizem que a meta é embranquecer a sociedade brasileira em 2011, que era a meta. Acho que esse autor falou em 1911 em 100 anos, alguma coisa assim. Então, existe... E quando... Pode falar, né? Não, continua seu raciocínio. Só ia entrar aqui com uma pergunta que tem aqui, que tá bem próximo, mas continua seu raciocínio aí. Ainda bem que você estava acompanhando a pergunta, porque eu estava olhando aqui para a cola aqui, então existe, eu vejo assim, a galera que hoje defende o afrocentrismo, né, relacionamento entre pessoas negras, inclusive tenta resgatar, né, tirar essa ideia também, porque o embranquecimento racial é muito interessante, pessoal, preste muita atenção. A miscigenação teve um ponto que no século XIX tinha movimentos que achavam ela interessante, tinha movimentos que não achavam interessante, mas no final do século XIX, na ascensão da República, principalmente, o não miscigenação como perigo vingou mais na sociedade brasileira. Então, aquela coisa de eu não vou me relacionar com pessoas negras, isso vai acabar manchando meu sangue, manchando minha família, são pessoas preguiçosas, esses autores vão justificar. Nina Rodrigues vai falar, olha, as populações do Norte e Nordeste são populações perigosas, são populações sujas, são populações submissas. Já quem está na região sul, que é a grande maioria branca, são pessoas ideia do trabalho, né? Então, quando o Nina Rodrigues escreve isso, ele está olhando para a sociedade baiana, né? Inclusive, ele está querendo diagnosticar doenças que são características de pessoas negras. Olha o bolo
a gente vai bem longe, né, dessa teoria. Mas houve um grupo que bateu assim, a miscigenação. Quando a democracia racial vem, no final da década de 20, mais ou menos começo da década de 30, ela começa a ser... E a miscigenação, ela tem uma base, desculpa, a negação da miscigenação dos autores, e a gente chama higienistas, e ele tem uma base ariana, é a raça pura, branco é a raça pura. Então, portanto, ele não tem que se contaminar com as demais raças, porque ele não deve se encontrar com as demais raças, senão ele é contaminado. É a base que está o Curtiço, né? A Rita Baiana, ela é a mulata que, quando se apaixona pelo Jerônimo, ela contamina o Jerônimo, que é branco. E ele perde a família, ele perde posses, ele vai ficando doente e melancólico. Inclusive é o tema da minha... Eu nem falei, eu falei assim, mas o tema da minha... pensamento melancólico no Brasil, o tema da minha mestrado. Então, bateram na mulata. Quando a democracia racial surge, ela surge positivando a miscigenação, e a mulata volta como símbolo do carnaval, símbolo do samba, o arquétipo da mulher brasileira, aquela que vai ser representada lá fora. Aí você já sabe, né? Aquela mulher do samba, a mulher do turismo sexual, quando você vai ver cartazes na década de 40, 50, 60. Nem parece, né? O atual nosso presidente falou isso também, né? Tinha que colocar foto. Uhum. E o malandro também. O malandro é outro arquétipo também, que ele é negado, nesse processo da miscigenação não negada, porque ele é capoeirista, ele o Mussum. Oi? O Mussum. E quando ele volta... O Mussum dos Trapalhões. Quando ele volta com essa democracia racial, ele volta como um cara alegre, infantil, que não tem consciência das coisas que faz, estão falando desse arquétipo, é o Mussum, o Grande Otelo. Eu estava vendo aqui que eles, inclusive, eles não são personagens por si só nas suas obras. O Mussum, o Mussum é o personagem mais infantilizado, e tem o branco lá que vai dar a razão para aquilo, que é o Didi, o Dedé. O Grande Otelo... Eu não sei como eles chamam isso no teatro. Se tiver alguém aí no teatro ouvindo a gente, que tem aquele personagem que, tipo, ele é a base pro outro personagem protagonista fazer a piada, sabe? Tem um nome específico para isso. O Mussum era mais ou menos esse cara que fazia isso, né? Desculpa, pode continuar. Não, chama de... Eu tenho verdade, até que eu peguei aqui um arquétipo do Mussum, inclusive falo... Ele seria o palhaço colorido em relação ao palhaço clown, que é um palhaço europeu, que é a ideia. Quando a gente constrói teatro da comédia, tem o clown e o palhaço colorido, o arlequino. Então, ele seria essa... Gente, eu tô... Aquele que trouxe as colas, de onde vai parar tudo aqui? Bobo da cor. Que ele também... O malandro, ele tem o crioulo doido, que é outro arquétipo, que é o malandro crioulo doido. Tem o malandro que faz biscate, que aí vai ser o malandro, que ele entra outro malandro favelado, e tem o malandro crioulo doido que faz as piruetas, que eles chamam as palhaçadas também. E esses personagens não têm profundidade, eles não se colocam. Então, por isso que muita gente estranha, por exemplo, o Babu, porque o Babu ele não tem a ideia do homem engraçado, ele tem o arquétipo do negro revoltado. E como já disse para vocês, o negro revoltado, dentro da nossa estrutura de representação, ele fracassa. O malandro, ele continua, porque ele é a graça do brasileiro. O malandro, o crioulo doido. Então ele continua. Ele não enriquece, não empobrece, mas ele continua na graça. Antes, no começo do século XIX, ele era condenado, ele poderia ser preso, porque ele praticava crime de vadiagem. Quando a democracia racial vai se instaurando na consciência nacional, ele se coloca. Então, tem um período que todo mundo quer ser o sambista carioca, que é a representação do malandro, o sambista carioca, né? Todo mundo acha. Então, esses dois símbolos é muito interessante. Hoje o malandro, só para finalizar, hoje o malandro já ressignificou. Hoje, não sei se a palavra certa ressignificou. Hoje o malandro, pelos da Atenas, é o bandido. É outro arquétipo também do preto periférico. É o bandido. Gente, que é nunca... O bandido bom é bandido morto, né? Vocês nunca viram. Torna aquela ideia de...
De condenar mesmo. Vocês nunca vão ver alguém da classe média branca que trafica drogas, que assalta alguma coisa, que faz qualquer crime sendo chamado de bandido com a mesma força. Eu chamo isso de eu achando que eu sou agora, estou fazendo teoria com o povo aqui. Arquétipos que estão em construção hoje, né? Eles foram, ao longo da nossa estrutura de representação brasileira, eles vão se remodelando. E é isso que eu acho, gente, quando a gente fala, o racismo não ficou lá atrás, ele continua, e se a gente não tomar cuidado, ele muda, ele vai mudando a roupagem. Tem até uma ideia que a Angela Davis coloca diante disso, porque assim, o racismo, quando a abolição da escravidão é assinada, ok. E a gente conhece já a história pós-escravidão, enfim, né? O racismo, ele precisa se reinventar, né? Porque ele tem que servir para o capitalismo, não tem como. O racismo é uma das formas, ou se não, né, não vou dizer que é a principal, porque existem outras também, mas é um eixo muito importante para sustentar o capitalismo no mundo, né? Tem aquela série que é a 13ª Emenda, ela fala muito sobre essa questão. Ela é super interessante, quem não assistiu, assista, porque ela vai mostrando tudo isso daí que você falou, Fernando, não sei se você já assistiu, mas ela vai falando tudo isso, desde lá pós-escravidão, e aí o negro visto na representatividade do teatro. Eles mostram o negro estuprador, né, que é o mito do negro estuprador, o violento, tudo isso, e como cada governo, isso nos Estados Unidos, foi se moldando para que o racismo continue dando lucro, né? E aí a conclusão é que hoje se ganha muito mais com o racismo nas penitenciárias nos Estados Unidos do que na época da escravidão. Então, o racismo é uma coisa que lucra muito, né? Não é uma questão aleatória. As pessoas são racistas porque são maldosas. As pessoas ricas, a branquitude, né? Vamos falar assim, a branquitude, ela aposta no racismo porque são pessoas maldosas. Não é só simplesmente isso. Porque o racismo, ele gera lucro. Ele é um associado do capitalismo, né? Então, a gente não pode tirar isso de fora. Pode continuar, que eu travei seu raciocínio de novo. Não, o rapaz tinha falado aqui alívio cômico. Se ele pode ser também, mas no caso, por exemplo, quando é comédias, quando Trapalhões, os 4 são cômicos, né? Mas cada um, o Mussum vai representar o malandro crioulo doido, que ele é o mais infantilizado, o mais engraçado, tá sempre bebendo, tá sempre dando em cima das mulheres, é gordo. Então, e os não outros não gostam de trabalhar, e ele não se resolve, a maioria das vezes não é ele que arma as situações, assim, ele até arma, mas os outros é que resolve. Tem alívio cômico. A piada em si, eu não sei se ajuda a pensar, a piada em si não é isso que eu tô falando, ele arma o cenário, mas não é para ele fazer a piada, para quem vai realmente protagonizar essa piada por exemplo, era o Dedé na maioria das vezes, né? Porque ele é o cara que a gente pode ver que sempre é o protagonista, até porque ele também, em filmes da Xuxa, que eu fui obrigada a assistir na minha infância, ele era sempre o par da Xuxa, né? Porque ele era o cara branco, que apesar de ser malandro, é branco, né? Tinha um filme dos Trapalhões que eles colocaram o Mussum apaixonado por uma macaca. Acho que era os Trapalhões na Selva, alguma coisa assim. Cara, nossa, gente, essa eu não sabia. Era.
Repara, e a gente tá falando de filmes Trapalhões, que é por isso que a gente volta de novo. O filme Trapalhões é popular, E né? o que é interessante é que poucas pessoas conhecem a pessoa por trás da personagem, né? Uhum. Porque o Mussum era um cara incrível, o cara era sambista, era compositor. Então, assim, não era. Eu, na minha infância, que assisti muito Trapalhões, né? Fica muito marcado a personagem a ele mesmo, né? A pessoa Mussum. Tanto quando ele aparecia lá no Criança Esperança, para mim era a mesma pessoa. Mussum Sim. era aquela pessoa. Mas enfim. Não, e é isso. Fernando, pode falar. É, é isso mesmo. Eu até estava pegando aqui também, né? O Mussum era colocado aqui como contraponto. Pode ter esse. E às vezes é isso. Às vezes ele sempre nos lugares ele não é coadjuvante. E a gente está falando de Mussum, mas o Grande Otelo também, quando ele fazia par com Grande Otelo e Oscarito. O Oscarito era branco. Ele que era a figura, o Grande Otelo fazia tudo isso também. O Grande Otelo, pessoal, e o Mussum, só para vocês terem uma ideia também, tem essa coisa da nossa representatividade. Eu usei o Saci Pererê, o Malandro e esses comediantes. Vamos dizer assim, os comediantes, o alívio cômico, comediante de escada. É o lugar que nos colocam dentro da representatividade. Vocês nunca viram um Isso. programa de comédia no qual tem um ator negro comediante. A gente está vendo agora, para mim, eu acho que o único comediante negro, mas é o Lázaro Ramos, que tem outra concepção de No negritude, Brasil. tudo no Brasil. Ele é engraçado, ele faz humor, e às vezes ele lança alguns programas de comédia, mas é muito diferente ele. É um humor inteligente, Sim. né? E a gente não assiste lá, como a Elaine falou, acha engraçado o Mussum. Acho engraçado ver o Mussum namorando uma macaca no filme dos Trapalhões. Lázaro Ramos não se submeteria a isso. Isso é um processo de consciência. Não que o Mussum, estou falando que o Mussum não se submeteria, porque às vezes a gente é colocado nesse lugar que a gente não percebe. E às vezes. Mas o Lázaro Ramos, ele tem toda uma pegada que, assim, eu já vi entrevista dele falando que, por exemplo, ele não faz filme pegando em arma. Porque Hum, ele pode, né? Ele já acendeu de uma forma, se eu não me engano, ele fez um filme só em que ele pegava em arma, que era traficante, esse tipo de coisa, né? Então, ele como escolha, né? Ele não faz filme com esse personagem. Mas é o Lázaro Ramos, né? sim, Então a gente não pode estender isso a outros atores, como o Babu, como o próprio se a gente, Mussum. por exemplo, eu falei do filme do Tim Maia, e eu até brinco, eu falo que o Babu, ele é a extensão do Tim Maia lá no Big Brother, né? Que mostra toda essa coisa também. Era um cara muito impulsivo, era um cara agressivo. Tem até uma cena que ele bate numa companheira que é a Aline Moraes, que faz a personagem. Então, assim, para uma pessoa é muito complicado, né? Tem algumas perguntas aqui, não querendo cortar. Sim, acho que a gente já até Tem para ir umas também se encerrar. perguntas. Acho que é Fabrícia perguntou se eu, sendo uma pessoa de pele clara, se eu me identifico como negra. E aí é uma questão do colorismo. Eu vou só bater rapidinho, porque o nosso tema também aqui passa por isso, mas é uma outra coisa, né? É o que o Fernando já está falando aí, da miscigenação e uma série de coisas. Eu sou o resultado disso, dessa miscigenação. Não foi simples assim identificar isso. E por isso que eu acho que esse movimento do mulherismo africano é importante, no sentido que você tem que buscar sua história, sua identidade. Então eu vou buscar minha história, minha identidade na história da minha família, e eu descobri um monte de coisas que não era bem aquilo que as pessoas me contavam.
né, que eu ouvi na minha infância, de avô negro que se relacionou com avô português, nada disso, tinha nada a ver. As coisas assim horrorosas. Minha mãe, ela não gosta que eu fale muito, mas eu falo para ela que é importante a gente falar sobre essas coisas e que não há vergonha nenhuma. Minha mãe, ela foi nascida vítima de um estupro, então, por um homem branco, porque minha avó negra foi estuprada por um homem branco, né? E isso tem o quê? Minha mãe tá com 70 anos. Não tô falando de uma coisa muito atrás, né? Muito lá atrás. Então foi aí descobrindo essas coisas que eu percebi que dão. Também nunca fui tratada como mulher branca em lugar nenhum, né? Então, sim, eu me identifico como mulher negra. O IBGE me classifica como mulher parda. Mas não, esse negócio de parda aí é complicado. Tá, mas é um outro debate. Sim, a gente pode marcar E aí também. eu deixei de acompanhar aqui, mas tinha uma pergunta também aqui relacionada ao É o negro, que acho que foi. negro, foi a Dani perguntou se o Babu fala que é negro, qual o significado? Fala da denominação de negro como tendo um significado histórico negativo e de que o correto seria usar preto para denominar. O que você, Elaine, pensa sobre isso? Sim, sim. É questão de nomenclatura, né, da palavra, que pra gente tem muitos significados. Eu achei, nossa, ele foi muito. A participação dele no reality show foi muito importante porque ele ensinou muita coisa, né? E sim, tem essa questão, mas eu acho assim que no Brasil a linguagem é muito complicada, né? Por quê? Tem gente que se refere ao preto, pessoas brancas que se referem à pessoa preta, mas para desclassificar, sabe? Ah, seu preto macaco, você entendeu? Então, assim, nós que somos pretos, ok, eu chamo meu amigo de preto, e aí, preta, aquela preta, tal, oi, preta, entendeu? Mas eu não sei se para uma pessoa branca chamar outra pessoa de preta, ela ainda tenha entrado nesse processo de entendimento que o Babu colocou lá, né? Não sei, entendeu? Eu acho que aqui é uma questão de nomenclatura que no Brasil ainda a gente está aprendendo, Sim. né? E a partir do momento que a gente conseguir entender um pouco melhor sobre isso, na França eles não usam esse termo realmente, mas porque é um outro debate, é uma outra língua, então a gente é importante ele falar sobre isso. Foi muito importante porque ele demonstrou os significados que a palavra negra, negro carrega, né? Estou enegrecendo esse ambiente, sempre relacionado às coisas negativas. Eu Sim. acho super importante. Eu gosto muito de usar a palavra preta, mas eu não sei ainda se a gente está nesse momento, entendeu? De que as pessoas vão entender. Uma vez um cara brigou comigo, o advogado, disse que ia me processar porque eu chamava as pessoas pretas de pretas. Aí ele falava, como ela é racista? Aí eu falava, ai, gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, tá, porque tem uma bolinha aqui. É que a minha imagem parou, né? Então é essas coisas. E aí eu Sim. fiquei me desgastando, tentando explicar para o cidadão, e ele não queria entender. Eu não sei, é uma nomenclatura que a gente precisa aprender, E né? ela E não E ela está em pode falar. construção, e cada movimento negro também se identifica com o negro ou o preto. Eu acho que no Brasil, como você acabou, é que a minha parou. Eu só vi quando você falou de França, que lá não poderia ser usado. É que também dentro do processo de colonização, negro era usado também para chamar os indígenas de negros, os povos indígenas também da Oceania também eram chamados de negros, assim como os povos africanos pelos europeus.
Mas eu acho que aqui no Brasil, acho que esses dois termos, eles são potencializados de forma positiva dentro dos movimentos. Aí cada movimento, cada grupo se interage com ele Sim, de uma forma diferente. Eu já vi debates assim que não tem importância lá o K. Eu, quando eu escrevo, é negros ou negras. eu também. Depende de quem está falando. Se eu estiver lendo um texto da Elaine e a Elaine escreveu pretos, eu vou colocar pretos. Eu não vou colocar outra coisa, porque ela está falando isso, não está falando aquilo. É, Então, basicamente é isso. Mas sim. eu sei que minha janelinha parou, não parou, Elaine? Você tá assim, rodando, rodando. Mas tô ouvindo, mas não tô. Parou. Ah, Não tá, então eu acho tá que. rodando aí. Não sei se quer mais comentar alguma coisa, Elaine. Eu acho que. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Eu Ah, estou me sentindo contemplada. vitimização. Boa. E agora eu vou fazer o Sim, militante. Não existe vitimização, gente. A palavra vitimização para grupos ou pessoas que não acessam estruturas de poder, não pode falar vítima. Vítima, como é que eu vou falar para uma aluna preta que ela quer entrar na faculdade, ela está lutando por isso que ela é vítima. Ah, está se vitimizando por isso. Ou para um rapaz negro que quer um celular, você está se vitimizando. Essa é uma nomenclatura racista que os brancos usam para a gente não acessar aquilo que a gente poderia ter até direito dentro de uma sociedade do capital. Então, vitimização sim, usado para mulheres, para negros, para indígenas, para LGBTs, retira. Não existe. Ela é colocada de uma forma muito maliciosa. Que eu acho que eu falo, que eu acho que uma coisa que a gente está falando, o racismo, ele não adianta ele vai acabar com uma lei. Ele, e se a gente não tomar muito atento, esse é um processo de luta constante e também de linguagem, principalmente um processo de linguagem também, ele vai operando em outras camadas. Aí quando uma pessoa branca fala que aquele negro está sendo vitimista, Fernando, ele tá usando de uma linguagem racista. Aí eu entro sim. pegando pau pra. É, teve algumas falas, né, lá no programa que colocava, né, porque fica gritando favela, porque, quer dizer, ele está se vitimizando, ele está usando o fato de ser negro e favelado para alcançar alguma coisa. É a questão do debate que a gente tem sobre as cotas, que é uma coisa que é eterna, né? Assim, cota é coisa de preto que é vitimizado. Né? É um debate que custa muito caro para a gente, né? Hoje em dia a gente já conseguiu melhorar bastante isso, mas no começo era muito complicado. E entre outras situações também, né? Não só a cota, a pessoa. É porque as pessoas acham que tá tudo ok, que o tempo passou e o racismo hoje não existe, e portanto você usar disso para ter uma fala, você tá se vitimizando, né? Isso é muito complicado. Eu acho que eu estou de acordo com o Fernando. Isso é o que sustenta muito do racismo, né? Porque você dizer que a outra pessoa está se vitimizando por esse fato. Eu já passei por várias situações, eu acho que outras pessoas também, no sentido de que, principalmente quando você é um preto, que você está falando de preto, isso é pior ainda, porque, olha lá, e não tem legitimidade, né? É como se as pessoas enxergam como se aquilo não fosse legítimo, né? Não é real, né? E o Fernando falou de militância, eu me lembrei de que eu acho que tudo ok também ser militante, né? As pessoas ficaram falando, mas lá quando a Thelma se posicionou lá contra o Babu, ela não quis ser militante, porque o outro. Que tem ser militante? Qual o problema? E qual o problema também ser um negro não militante? Porque o que passa na mente das pessoas é que a pessoa negra não tem subjetividade, que todos os negros têm que ser iguais,
todos precisam falar sobre negritude, todas as pessoas precisam entender sobre tudo e reagir da mesma maneira e ter pensamentos da mesma forma. E não é assim, nós somos seres humanos. Essa coisa de que a gente não pertencia a uma raça humana, né? A coisa lá do século XIX, nós somos seres humanos, nós temos subjetividade, temos gostos diferentes, pensamentos diferentes, somos incoerentes muitas vezes, assim como é o ser humano. Né? Esse papo de ser incoerente é uma coisa complicada, porque é a base do ser humano, é a incoerência. Você tem que ser incoerente para você ter descobertas, senão você vai ficar na mesma coisa, na mesmice, né? Uma questão de perfeição que não existe, né? Tá aí, Fernando? Eu tô sim. A caixa minha janelinha tá girando, né? É que eu não tô te vendo aí. Estou aqui. É que vocês veem a representatividade negra em filmes hollywoodianos positivamente, como no filme Pantera Negra, por exemplo. Eu tô de ok. Também. Tem que ter mesmo. Apesar que eu não assisti Imagina Pantera eu, criança, Negra. tendo que ficar assistindo Xuxa, né? Paquita, loira e... Enfim, imagina como que ficou a minha autoestima, né? Sim. Hoje as crianças têm acesso, mas tem que saber também como explorar isso, para não cair num jogo muito do capitalismo, né? Porque é bem arriscado, né? Quando, por exemplo, cabelo, né? Cabelo é uma coisa que eu acho importante também falar. Você ter cabelo crespo é ruim, a moda é você ter cabelo que é cacheado, mas o que é cacheado, o que é crespo, né? Então, por quê? Porque você vai vender produtos, né? E aí que entra a questão capitalista, você vai vender produtos que tá na moda. Qual que é o cabelo que tá na moda? É o cacheado. E como é que fica o cabelo crespo, entendeu? Essas coisas. Acho que é isso. Pessoal, Acho que estamos ok. Já eu me senti contem. Eu acho que contemplada. é uma discussão enorme, vasta, né? A gente entrou assim em muitas searas, né? Literatura, cinema, representatividade, programa, teoria racial, feminismo negro, feminismos liberais. Eu acho que dá para talvez isso seja uma introdução. Aí cabe aí a quem está assistindo, os estudantes ou não estudantes também. Pode fazer, Léo, comentário sobre a Pantera Negra. Aí daqui a pouco eu comento. E agora me perdi. Eu acho que é isso. Eu acho que dá para, principalmente, você tem alunos aí dos dois cursinhos, né? Como sempre tentar pautar isso nas nossas aulas, né, nos nossos espaços também, que é importante. Vocês, quando vocês estiverem na universidade, vocês vão estar diante dessas discussões. Vocês vão levar essas discussões, porque já está, né? Eu sou professor de ensino fundamental e meus alunos de 12, 13 anos ficam falando de machismo, feminismo, racismo. Sim. Na minha época eu não falava feminismo. Então, eu acho que vocês vão. Eu acho que é bom você chegar na universidade com esse tipo de empoderamento. Tem também coisas que, inclusive, atravessam o saber para quem vai enfrentar uma prova. Sei lá, o que foi a escravidão, o que foi o processo de colonização, o que foi o processo de imperialismo, as teorias raciais, a questão do pensamento universal, que a gente está falando aqui, é a ideia do pensamento universal, branco hegemônico, né? Que imperou aí que impera dentro do capitalismo, e o racismo aí é um produto do imperialismo branco, né? E a interpretação, né? E acho que é mais ou menos isso. Não tem não, Léo. Se eu tiver, alguém vai ter que sair. Só 2 pessoas conseguem falar. Se puder escrever, desculpa. Porque na verdade é uma aula, mas enfim, né? É aquela aula conservadora que a gente não gosta. Sim. Que por mais que a gente tente interagir, ler as perguntas e falar ao mesmo tempo é muito difícil, Sim. né?
mas a gente fica falando a maior parte do tempo, né? Sim. Isso é complicado. É, Vamos pensar isso numa pós-pandemia, como que ficou essa questão das aulas, né? sim. Enfim, é uma estrutura muito complicada. Mas é isso. Mais alguma coisa? Para mim é isso. Elaine, muito obrigado. A gente aqui em nome do cursinho. O meu coordenador cultural mandou corações aí. Em nome do Tá. cursinho, a Ó, a gente. Fabrícia disse aqui se pode procurar depois para tirar dúvidas. Gente, eu sou uma pessoa super acessível. Pode me chamar no Instagram, eu respondo. Depois, se necessário, eu passo o meu WhatsApp e a gente vai trocando ideia. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, tá? Às vezes pode ser que eu demore algum pouquinho, assim, algumas horas, porque geralmente eu estou muito ocupada com alguma coisa, mas no normal eu sempre respondo de imediato, tá bom? Eu também, o mesmo esquema também. Geralmente, acho que amanhã vou ter um tempo para resolver umas coisas dos alunos do cursinho. Quem me mandar pergunta já amanhã já consigo responder. Não, Léo, não tem limite para escrever, mas tem tempo. Se for para escrever, escreve agora. Eu ainda dando bronca também. Escreva Acho que sua é. dissertação agora. Oi? Eu acho Escreva sua que. dissertação agora. Não deu tempo também, gente. Já, ainda. Por incrível, eu sou dono, eu trabalho nesse projeto, mas quase eu nunca falo da minha dissertação. É a primeira vez que eu falo isso. Que absurdo. Caso de Ferreira, espeto de pau. Mas É uma posso passar. dissertação tão importante. Eu quero falar, hoje eu falei um pouquinho, mas eu acho que é isso. Eu acho muito importante. Obrigado, Elaine. Agora fiquei com vergonha. Imagina, Obrigado pelas imagina. gafes, pelos problemas. Eu sei que estou rodando, que a minha cara tá parada aqui, mas eu tenho medo de mexer e derrubar tudo. Uhum. E eu acho que é isso. Eu vou te mandar também, te mando depois a live para você. Eu tenho como aqui, acho que eu consegui baixar. Eu acho que é agradecer mesmo. Legal. Eu não sei se o Leonardo vai Eu que escrever ou agradeço. se Obrigado mesmo. E tudo que tudo que vocês também precisar aí da Uniafro, ou só você, Elaine, pode contar comigo, pode contar com o Cursinho, pode contar com o Henrique aí, que é o coordenador cultural. A gente está disponível aí para Uhum. tudo, para nossa luta. E pensar que, sempre pensa assim, para quem é branco, não se acanhe de perguntar, não se acanhe de achar que também chegar nas pessoas pretas e conversar e perguntar, ninguém vai, pelo menos eu, só mesmo se for racista, ninguém vai chegar, tacar, bater em vocês também. É entender os lugares de fala aí, né? Estudar, É, entender aí os privilégios também. Eu como homem negro tenho determinados privilégios em relação às mulheres negras e às mulheres brancas também. Então, entender os privilégios da sociedade que foi construída para ser dividida, né? A gente vive numa sociedade de divisões. Então, não se preocupe, pessoas brancas verdade. também, entender que vocês também são raças também, né? Vocês, Sim, e parafraseando a Angela Davis, devemos ser todos antirracistas, né? sim, Todos. Não é só a pessoa negra, né? isso mesmo. Eu acho que é isso, pessoal. Leonardo deixou quieto. Eu acho que eu só agradeço. E obrigado, Elaine. Obrigado, gente. Eu acho Eu que a que, gente vai mandar a eu que divulgação. agradeço bastante, viu? Eu achei que foi um momento muito importante, principalmente no que a gente está vivendo agora, né? Então, antes de eu desligar aqui, eu desejo a todos e todas que esse momento seja menos dolorido e que a gente volte depois as nossas vidas com outra percepção melhor das coisas, tá? Sim, sim. É isso que eu desejo. Façam a quarentena, tomem cuidado, votem na Telma. E a gente vai tentar fazer sim um curso, por que não? E alguém falou, só Sim. para dar um spoiler, eu acho que o próximo tema da aula de atualidades essa semana vai ser cultura do cancelamento. Então, alguém falou aí, alguém soltou a bola se era bom discutir isso. Vai ser o próximo tema, Uhum. beleza? A gente depois divulga aí. Acho que é isso, Um gente. abraço.